É O isso. Pantaleão quer complementar, depois tem uma pergunta para você sobre algumas coisas que você falou aí, Herói, queria tirar umas dúvidas. Só para responder a pergunta relacionada à questão de qual seria o procedimento mais rápido, eventualmente para uma saída do presidente Augusto, primeiro que precisa deixar claro que nenhum desses processos são, ou vamos dizer assim, qual é o melhor para tirar, porque impeachment, a gente precisa deixar claro o seguinte, impeachment, caso aconteça, isso não no Corinthians, em qualquer lugar, impeachment significa fracasso, impeachment significa frustrações em diversos aspectos. Então, o impeachment nunca é bem-vindo. O impeachment tem que ser evitado o máximo que puder ser evitado. Isso no Corinthians e fora do Corinthians. Se tornar inevitável, se concluir que é o melhor para a instituição, de fato, o impeachment, isso não sou eu quem decide, não é o Herói quem decide, isso quem decide é uma coletividade ali dentro do Corinthians. Mas se essa coletividade entender que é o caso, dentre os processos que vocês mencionaram, que existem aberto, 2, e um potencial ainda, eventualmente, a surgir depois da reprovação das contas de ontem, sem dúvida alguma, até por uma questão de lógica, o mais rápido é aquele que já está pela metade, já tem ali a admissibilidade do impeachment votada e que falta agora a designação de uma data para simplesmente se votar diretamente acerca do impeachment ou não. E é importante deixar claro, né? Independentemente, já contei para vocês aqui a minha história, não sou vinculado a ninguém. Aliás, isso é muito interessante, eu nunca conversei com o Andrés, nunca vejo nas reuniões do conselho. O Duílio eu nunca nem cumprimentei, porque nunca tive oportunidade de encontrar. Então, falo com muita... Não perdeu nada. Com muita isenção, né? Com muita isenção. Não tem aquela... Fala aí, ô Zé Ruela, tá vendo o vídeo? Tá gostando do vídeo? Não deixa de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Ajuda nós aí, meu garoto. Máximo, não, mas veja, fulano volta, se sair o impeachment, muito se falava que o Tuma ia assumir, né? Não, o Tuma vai assumir, se tiver o impeachment, isso não existe, gente. O estatuto é claro em relação a isso. Se houver um impeachment, quem assume é o Osmar Stabile. É o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente, ele que assume temporariamente até que sejam convocadas novas eleições indiretas para que o Conselho depois vote quem, dentre os candidatos que se apresentarem na ocasião, quem vai terminar esse período até as novas eleições. Então não tem Duma, não tem Andrés, não existe nada disso. Essas coisas que são aventadas muitas vezes precisam ser desmistificadas. Mas só uma coisa, você falou de inevitável. Eu sei que a galera vai votar e tal, mas vocês dois consideram, o sentimento de vocês, a opinião de vocês, vocês consideram hoje o impeachment algo inevitável? Pantaleão. Herói. Olha, quer começar, Herói? Pode começar. Não, perdão, por favor, vamos estabelecer uma dinâmica. Sempre começa você, Panta, e eu sigo. Se quando a pergunta não for dirigida a nenhum dos dois. Vamos lá. Eu vou voltar dentro daquela linha de raciocínio que eu comentei no início. Se ficar caracterizada a gestão temerária, isso é uma questão até legal. Ela se torna insustentável a presença do Augusto ainda como presidente. Ele não tem jeito, ele tem que sair, porque é uma questão legal, é um desdobramento que decorre da própria Lei Geral do Esporte. Então, comprovada a gestão temerária, não tem alternativa, tem que sair. Se você me perguntar, mas em relação aos outros processos aí, com toda sinceridade, até por fazer parte da Comissão de Justiça, eu prefiro não opinar nisso, para que amanhã ou depois não se ventile qualquer tipo de parcialidade em relação a essa questão. Então, essa é uma situação que, com todo o respeito e consideração, mas eu prefiro não mencionar nada de caso concreto. Falando na teoria, é aquilo. Comprovou gestão temerária, não tem jeito, pela lei, tem que sair. E para você, Herói, resumindo, você acha inevitável? O Pantaleão falou tudo, né? E o ambiente no Corinthians é muito carregado. Se eu disser que é inevitável aqui, vão querer me crucificar amanhã. A única coisa que eu prego é a coerência do pensamento. Isso, a honestidade intelectual. A pessoa tem que falar aquilo que de fato é verdade, não falar uma mentira para querer justificar uma argumentação. Especificamente em relação ao Augusto, se ele for indiciado, no caso da Vaidbet, nós temos aí as falas de líderes de torcidas organizadas,
diversos segmentos importantes da sociedade corintiana, dizendo que ele deveria sair, né? Então, é uma questão também de arbítrio pessoal dele, Augusto, né, de grandiosidade pessoal dele, se acontecer de fato isso, ele eventualmente impedir que o clube continue sangrando, né, decidir abortar a continuidade de uma discussão aí, ou qualquer coisa do gênero. Como A fez o decisão Dualib. o do Alíbio optou por sair, evitando a sua destituição forçada, né? Agora, o Pantaleão falou muito bem, tem que aguardar os trâmites processuais aí. Tá no final já, tá? Essa história está bem no finalzinho. Como integrante da Comissão de Justiça, eu, da minha opinião pessoal, pode comprometer a necessária imparcialidade. Então, não digo que é inevitável, mas digo que é muito difícil a situação dele, tanto à luz da questão da gestão temerária, né, que o Conselho Fiscal e o CORE pontuaram dessa forma, asseveraram em parecer escrito, né, quanto o próprio processo da Vaidebet, né, e que precisa desse desdobramento final agora, pelo menos policial. Aí alguém vai falar, mas ele tem o direito, né? Ele é presumivelmente inocente até o trânsito em julgado de uma decisão eventualmente condenatória. Isso é uma terminologia jurídica válida, não tenha dúvida disso. Entretanto, até transitar em julgado esse processo, o mandato dele já se encerrou há muitos anos. A gente sabe que um processo contra Leão, que é especialista na área criminal, pode dizer quanto tempo leva um processo criminal, de começo ao fim. Então, as minhas considerações são essas. Acho que é muito difícil a situação do Augusto. E é um problema que não foi gerado politicamente, na minha opinião. Tá? Quem iniciou tudo isso foi o diretor de futebol dele. O Rubão. Não foi o Andrés. Não foi o Mário Gobi, não foi o Duílio. Quem saiu depois, o Yun, não foi por força da renovação e transparência. O Rosala era a base de apoio dele. Mais recentemente, a Suzy Miranda saiu também. E tantas outras pessoas saíram. Eu não sei. Pedro Eu não Silveira tenho saiu também, né? Por uma questão de saúde. Pedro saiu, talvez por questão de saúde. Não sei exatamente o que aconteceu. Eu ouvi, mas eu não tenho proximidade com ele para ter perguntado se ele Não, eu conversei está com ele, Herói. Ele falou que foi questão de saúde mesmo. Então, enfim. Então a gente tem que preservar esse aspecto, né? Mas, enfim. E ele era o nosso convidado de hoje, inclusive. Ele ia vir aos nossos estúdios hoje aqui, o Pedro Silveira. Foi aventado por muitas pessoas dentro do clube, e eu não posso dizer que isso é um fato, porque eu não sei se eu estou passando aquilo que escutei, assim como o Pantaleão escutou e tantas outras pessoas, e ele, Pedro Silveira, não era a favor da modificação das contas de 2023, assim como o Rosala se manifestou nesse sentido, não ser a favor dessa modificação das contas de 2023, né? O fato é, né, até para complementar mais uma vez aquilo que eu já mencionei, que a conta é do Corinthians, né? Quando falam em mexer na conta 2023, não é uma conta constituída em 2023. A gente está falando de débitos tributários muito anteriores, que estavam em discussão judicial em 2023 e estavam em discussão judicial em 2024. Houve um acordo para redução do passivo jurídico e ninguém tem que discutir isso, diminuiu o valor da dívida. Se vai falar, não, mas isso é gestão anterior. Eu já falei isso para o Pantaleão e para tantas outras pessoas, para o próprio Vinícius Cascone, eu falei. Existem contingências que até agora não foram inseridas no balanço porque não são imediatas, não é um débito que existe e que vai ser cobrado agora. Mas tem muitas ações tramitando contra o Corinthians, em segunda instância, por exemplo, e que podem ser julgadas a qualquer tempo e que pode se tornar um passivo contra o... Então, esse 829 milhões pode ser muito mais. Eventualmente pode ser muito mais, sim. Tem uma ação civil pública que tramita que pode chegar a casa de centenas de milhões de reais. Tá? É uma ação, inclusive, pública, qualquer um pode acessar, através do sistema do ESAG, e que não se consolidou ainda essa dívida. Mas ela pode se consolidar.
Ela pode se tornar uma execução provisória a qualquer tempo. Graças a Deus que a gente tem o regime de centralização das execuções. Isso também era uma matéria para a gente falar longamente, né? O Podemos regime falar. da centralização das execuções. Isso foi criado pelo Vinícius Cascone, é isso, Herói? Não foi criado pelo Vinícius Cascone. Então não é da gestão do Augusto Melo a criação da RCE. Não, ele é o presidente, também tem que tirar o mérito do presidente por ter alavancado esse objetivo. Mas essa iniciativa específica, ela partiu de uma comissão especial, da qual faz parte o Leonardo Pantaleão, eu próprio e tantos outros profissionais lá do clube, né?